E hoje nós vamos expor um texto que se encontra lá em Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Mateus 7, 1 ao 5. Você pode me acompanhar na tela, se assim preferir. Ele diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, também será medido a vocês. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovaram mais uma manhã, Pai. Pela Tua misericórdia podemos estar aqui mais uma vez, reunidos com a Tua igreja, com a comunidade que se reúne aqui na Aviva de Sara. Fala mais uma vez ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, que a Tua palavra possa alcançar o nosso coração essa noite mais uma vez, Pai. Nós te pedimos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem uma cena de uma multidão reunida, né? Nós pregamos aqui até um tempo atrás, tivemos a oportunidade de pregar ali sobre o Sermão do Monte, e aqui esse texto ele se encontra ainda dentro desse mesmo sermão. Então você imagine ali uma multidão reunida numa encosta na Galileia, e Jesus Cristo ele toma, um ponto mais alto de um monte, quase criando ali um anfiteatro natural, e começa a pregar e ensinar, as pessoas que estavam ali. Ali nós encontrávamos diversas pessoas, desde pescadores até os gentios, judeus, os próprios mestres da lei, os fariseus, e todos ali se inclinavam, esperando alguns ensinamentos daquele rabino que havia surgido, daquele que se dizia o Messias. Alguns de fato dispostos a aprender mais do Evangelho, daquelas palavras que aquele homem falava, que trazia calor aos corações, como nós lemos naquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele falava sobre as Escrituras, aquecia o nosso coração. Mas muitos ali, talvez, buscando encontrar Jesus em alguma falha. Outros ali, talvez não sabiam nem o que procuravam, mas meramente por curiosidade se encontravam ali. Mas todos buscavam algo. E enquanto Jesus falava naquele sermão, ele proferia ali palavras que cruzavam a religiosidade, iam além daquela superficialidade religiosa que os fariseus e mestres da lei traziam. E as pessoas se inclinavam para o escutar. E o Sermão do Monte ali, ele não era um manual para a salvação. Muito pelo contrário, ele era um retrato de santidade daqueles que já foram alcançados pela graça. Eram aspectos da vida das pessoas que já se encontram em Cristo Jesus. Aqueles que são bem-aventurados, são muito felizes, alegres porque choram com os que choram. Aqueles ali que buscam não a sua justiça própria, mas confiam na justiça de Deus. E ele começa a pregar e ele chega nesse contexto maior até esse ponto dessa passagem aqui de Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 5, que ele começa a falar sobre a hipocrisia, ele começa a falar sobre o discernimento. Essa palavra discernimento, que é até o tema dessa pregação dessa noite, discernimento com humildade, ele é o que algumas traduções ali trazem como julgar, Mas o julgamento, ele pode ser julgado de uma forma errada ou de uma forma certa. A palavra discernimento, talvez ela nos traga o melhor sentido aqui, que é colocar algo à prova, discernir aquilo, Nós vemos em vários textos ali, como prova, todas as coisas, mas retém aquilo que é bom, como nós vemos em 1 Tessalonicenses. E o tema dessa noite é esse, discernimento com humildade. Como nós podemos discernir os pecados, as falhas das pessoas que estão ao nosso redor e os nossos de uma forma correta.
E ele lida aqui, né, o sermão ele acaba tocando numa ferida que nos acompanha até hoje, que era o que ele confrontava, as palavras de Jesus confrontava na época. Essa facilidade que nós temos em olhar para o pecado do nosso irmão como algo escandaloso e gigantesco, e como nós olhamos assim de uma forma completamente distinta para os nossos próprios pecados. Ele estava ali combatendo a religiosidade, né, daqueles mestres da lei que ensinavam, né, por meio ali de orações, né, muito pomposas diante dos homens, jejuns, práticas de esmolas, mas no fim era uma fé superficial, era uma religião vazia. Eles eram como sepulcros caiados, né? Faziam uma beleza por fora por meio do seu muito fazer, mas por dentro estavam mortos. Eles atavam fardos pesados em cima daquelas pessoas e não levavam em consideração os seus próprios pecados. E isso não é algo que está distante da nossa realidade hoje. Nós somos muito mais rápidos a julgar do que observar nossas próprias falhas. Essa é uma realidade. A gente vê pelo próprio contexto de internet hoje. Todo mundo tem uma opinião para dar, irmãos. A gente levanta uma bola quicando ali, é só o que parece que a pessoa ela vive por aquele momento. Todo mundo está ali preparado, né? Às vezes, até em situações ruins, né? A gente teve um caso, por exemplo, que surgiu recentemente ali do Paulo Júnior, né? Dando um testemunho, contando ali de uma situação na internet. E é impressionante como os cristãos eles já estavam lá prontos, né? Parece que tinha gente que já estava com o textinho feito. E mais preparados e prontos a julgar, né? A observar de uma forma tendenciosa do que propriamente pensando, né? Em restauração. E o que Jesus está apontando aqui é justamente sobre isso. Essa facilidade que temos, em meio à nossa hipocrisia muitas vezes, de observar o pecado do nosso irmão, as falhas do nosso irmão, com uma facilidade muito maior do que olhamos para os nossos próprios. E o que Jesus vai nos ensinar ao longo desse sermão aqui, não é que nós precisamos ou devemos ignorar os pecados, as falhas, ou talvez as heresias que entram na igreja, na comunidade de fé ou coisas do tipo. Não é passar um pano para tudo que acontece, muito pelo contrário. Ele está nos falando que nós precisamos examinar primeiramente o nosso coração, olhar pelos nossos pecados à luz das Escrituras, como Cristo trata dos nossos próprios pecados, para depois, de uma forma para quem busca restaurar o nosso irmão, nós podemos ajudar o nosso próximo. Esse é o caminho que nós vamos percorrer aqui ao longo dessa noite. E que Deus nos ajude, irmãos, nessa missão aqui. Amém? A pergunta central do texto, né, é como podemos discernir o próximo sem cair na hipocrisia de um julgamento condenatório. Versículos 1 e 2, ele começa dizendo: não julguem, né, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem também será medido a vocês. Aqui, né, já abre aquela frase conhecidíssima, né? Só Deus pode me julgar. Quem nunca escutou isso, né, irmãos? Basta, né, surgir uma oportunidade e vem aquele irmão e nos corrige em algum momento e tu aceita numa boa e tu, glória a Deus, esse cara me ama demais, glória a Deus por isso. Esse cara é muito meu amigo. Mas você falha em uma questão que talvez é aquela que você não gosta muito, de que talvez alguém te corrija naquilo. E vem aquele mesmo irmão que tanto te ama, que você tem tanto apreço. E ele vem e te corrige, né, conforme as Escrituras, e tu fica indignado. E você pensa: não, mas Deus ele me conhece. Como que esse cara vem falar isso comigo? Como que ele tem o direito de me julgar? Só Deus, né, pode me julgar. Essa frase é conhecidíssima, né? Quase um ditado popular brasileiro, né? E a gente usa, né, às vezes frases como essa, como se nós não pudéssemos ser avaliados ou discernir as nossas falhas ou as nossas dificuldades. E o que o texto diz aqui, irmãos, não julguem para que vocês não sejam julgados, não é que nós não podemos de fato ser avaliados, não é que nós não devemos olhar, né, para
às vezes, a nossa comunidade de fé e, talvez isso que esse cara está fazendo não é muito legal. Irmãos, o corpo de Cristo não é bagunça, o mundo não pode vir para dentro da igreja. Às vezes vem, né, algumas práticas que a gente traz de fora e começa a se adentrar na comunidade de fé e vira bagunça. E talvez a gente olha, aquela situação, e a gente pensa, não, mas isso aí não dá nada, né? Não, mas isso aí a gente pode relevar, né? Não, mas isso aí, o contexto hoje é diferente, né? A gente pode suavizar um pouco, não é fechar os olhos para os pecados. O que a Bíblia aponta como pecado ainda continua sendo pecado. O que a Bíblia condena, ainda ela continua condenando. O que são nossas falhas, ainda continua sendo falhas. E o que Cristo está nos dizendo é que não é que nós vamos passar pano para tudo que acontece, porque amamos os nossos irmãos. Amar não é isso. Amar é justamente querer que o meu irmão se torne parecido com Cristo dia após dia. E pelo amor que eu tenho por ele, de fato eu preciso ajudá-lo naquilo que ele não consegue ver, ou corrigi-lo naquilo que ele precisa, para que eu coloque as Escrituras na sua frente como um espelho, ele possa olhar, é verdade, eu preciso buscar ser mais parecido com Cristo nisso. Eu preciso mudar nesse meu comportamento. Eu preciso mudar esses meus hábitos, não como os fariseus ensinavam, apenas como aspectos externos de uma forma moralista. Vou mudar isso, aquilo, outro e beleza, né? Agora eu estou aqui bonitinho, eu falo correto, eu me visto corretamente. Não, uma mudança que partia do interior, do nosso coração, que só o próprio Espírito Santo pode produzir. É apontar para isso. Então esse não julguem aqui não é uma proibição absoluta de discernir a vida dos nossos irmãos, muito pelo contrário. Aquele que só, nos ama numa medida que não nos corrige em nenhum momento nas nossas falhas, talvez esse não nos ame na medida que ele precisa. E isso serve como alerta para todos nós. O que é amar os nossos irmãos? É nos preocupar a tal ponto que precisamos ajudar a restaurá-los, a encorajá-los a continuar crescendo na graça, no conhecimento de Deus, ao ponto que eles se tornem cada dia mais parecidos com Cristo. Então nós precisamos discernir a vida dos nossos irmãos, observar a própria Escritura, como eu falei em Tessalonicenses 5:21, ela fala, 1 Tessalonicenses, julgai todas as coisas e retém o que é bom, faz um discernimento, põe à prova, observa, sabe? Bota reparo, como diz os antigos, Bota um reparo, bota um olhar, mas não de forma crítica. É isso que Jesus está fazendo, não como os fariseus. Não, ele está aqui combatendo aquele espírito crítico, aquela disposição interior de encontrar prazer em apontar a falha dos nossos irmãos. Sabe, aquele sentimento que muitas vezes nós temos, por mais que insistimos em mentir para nós mesmos. Dizer que não é bem isso, não, eu de fato me preocupo com o fulano quando eu falei aquilo, mas é aquela sensação gostosa de apontar a falha, sabe, de criticá-lo, de talvez muitas vezes o rebaixar para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta maior, E não é um juízo baseado em amor ele não é um juízo motivado por um bom motivo, que é a preocupação pela vida do meu irmão, mas é uma motivação baseada em orgulho, em talvez uma crítica própria, um autojulgamento. Mas isso, irmãos, acontecia lá no tempo dos fariseus, não é algo que acontece nos dias de hoje. Graças a Deus, ninguém deu um amém. Mas é muito comum, infelizmente, até no meio do corpo de Cristo, nós sermos rápidos a julgar e tardios a nos arrepender ou visualizar os nossos próprios pecados. E Jesus, ele começa, esse versículo falando sobre não julguem para que vocês não sejam julgados, ou seja, na mesma maneira que vocês avaliarem a vida dos seus irmãos, vocês serão também avaliados. E isso é muito sério, porque nós construímos um tribunal e buscamos tomar o lugar de Cristo como se nós fôssemos os juízes. E tratamos a vida das pessoas como se nós fôssemos
como se nós tivéssemos autoridade para isso. E julgamos muitas vezes a vida dos nossos irmãos de uma maneira que nem o próprio Cristo traz esse julgamento. E ele fala: não julguem para que vocês não sejam avaliados na mesma medida. Não assuma para si o direito de condenar outros. Avalie as suas próprias intenções. Avalie a forma como você lida com seus irmãos. Será que você não é semelhante àqueles fariseus que colocavam peso, que colocavam fardos pesados sobre os outros, que parece tão difícil seguir a Cristo, que não é aquele, né, que no primeiro deslize você detona a pessoa, né, que a vontade do cara é pensar assim: ó, meu Deus, né, é mais fácil eu abandonar a Cristo do que continuar caminhando, porque avalie-se a si mesmo, porque à medida que julgamos, seremos julgados. E o versículo 2, né? Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, também serão medido a vocês. Esse é um contraste forte, né? A mesma régua que usamos, é a régua que vai ser usada conosco. Precisamos avaliar, irmãos, se não temos julgado as pessoas com dureza, se às vezes até atrás de um certo zelo ou piedade, né, nós não temos ali de fato só aplicado a nossa própria justiça. Não, eu vou chamar esse irmão para conversar, eu vou chamar esse meu irmão, esse não está legal, toca ali no louvor, né, todo domingo e cara, falando essas besteiras tudo, cantando ali, palavras bonitas, e quando chega aqui fora fala um monte de besteira, eu vou ter que corrigir esse cara. Não pode ficar assim. E tu não te preocupa, né, em como tu vai falar, ou como tu vai abordar, ou por que tanto isso te incomoda. E tu coloca, né, aquela régua do julgamento e pensa: esse cara é um canalha, né? Como é que esse cara serve no louvor? Como é que eles deixaram, né? Não tem uma peneira nisso aqui? O The Voice Aviva ali é só para ver se tu canta bem ou não. Ninguém avalia a moralidade nesse lugar. Então qualquer fanfarrão pode cantar nessa igreja. Coisa boa, né? Tem espaço para mim aqui. E tu começa, né, a exercer aquele teu alto nível, né? Aquele teu alto nível de julgamento. E muitas vezes movido por motivações erradas. Colocamos um fardo insuportável sobre nossos irmãos que talvez nem nós mesmos estamos dispostos a carregar. E essa postura ela é complicada, irmãos, porque observamos, né, Romanos capítulo 8, versículo 1, não há uma condenação sequer sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes nós condenamos as pessoas em vários aspectos, quando nem o próprio Cristo condena na mesma medida. Uma boa aplicação sobre esses versículos é: desconfie da pressa em condenar. Muitas vezes por trás dela está a tentativa de esconder nossas próprias falhas. Desconfie a velocidade no condenar, irmãos. Desconfie a velocidade que temos em criticar ou apontar as falhas dos nossos irmãos. Sabe, às vezes muita facilidade, né? Vem aquele cara, eu pensei, esse cara de um mês ele ora meio-dia, né? Nem um dia, né? Nem um dia por mês ele ora, é meio-dia só. E tu pensa, tu lembra do fulano? O cara não ora nunca, cara. Estava conversando com ele esses dias. E tu é aquele cara que ora menos ainda, né? Mas ali, né? Toda aquela religiosidade, né? E tu apressado a criticar, apressado a expor aquela situação, com medo, né? Talvez de alguma forma camuflando as suas próprias falhas. Então, desconfie da pressa ao condenar. Todo aquele que é ligeiro demais a apontar as falhas, talvez ele é um pouco tardio a observar a sua própria limitação. Uma outra aplicação é: examine a sua motivação. Quando você se aproxima de alguém ao ponto de exortar, de corrigir aquela pessoa, de discernir, né, aquela falha, qual é a sua intenção? Você busca restaurar ou apenas expor aquela pessoa? O que te motiva a abrir a boca para falar algo a respeito daquilo? Será que é apenas aquela exposição que te traz prazer, né? Pensando aqui no cenário, né, irmãos,
de que você é aquele que procura a pessoa, né? Que não é aquele que fala com o outro, né? Isso muito mais longe ainda, né, de acontecer na nossa comunidade. Nas outras igrejas, não estou brincando. Somos aqueles que, porque nós nos movemos? Essa é uma boa aplicação. Por que nós nos movemos? Será que é o amor, né, pelo próximo? Ou o desejo de expô-lo? Uma outra aplicação é: lembre-se de quem é o juiz. O único que tem autoridade suficiente para condenar alguém é Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para condenar as pessoas, mas muito pelo contrário, para sermos instrumentos, de alguma forma, para ajudar a edificação delas. Não vamos passar pano, como falamos aqui no início, mas nós precisamos entender que o nosso processo é ser ajudador dessas pessoas, a continuar caminhando. Eu não sou aquele que encontra o cara no caminho, em direção aos céus, e o cara acabou de tomar um pau. Ele tomou uma surra da vida, dos pecados, por meio das tribulações, e eu sou aquele que passa, ainda dou mais um chute, né? Esse aí eu vi que ele não ia aguentar muito nessa corrida, não. Mais um chute e continuo caminhando. Não, eu sou aquele que precisa vir do lado desse cara, levantar esse irmão. Cara, de fato, essa pisada aí foi feia mesmo, cara. Nossa, mas levanta, anda, olha para Cristo. Lembre-se de quem é o juiz. Jesus, então, ele segue dizendo aqui, ele usa, né, uma imagem forte aqui nos próximos versículos, né? Ele fala: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ele usa uma hipérbole aqui, né, intencional. Ele traz aqui um contraste gigantesco. Esse cisco assim representava aquela, sabe, aquela farpinha da madeira? Quando a gente passa a mão numa madeira e entra uma farpinha. Aquela farpinha que tem no olho do irmão, enquanto você tem uma trave. Essa trave, ela era algumas traduções ali mais, né, como a transformadora, se não me engano, traz como um tronco. Ele é quase aquele, você já foi lá no engenho, aquele no boi? Quando tu vai naquilo lá, tu começa a olhar para aquela estrutura e bem no meio eles têm um tronco gigantesco. É aquela, o que eles chamam de viga, que traz a estrutura, como se fosse um alicerce de madeira que traz a estrutura e sustentação para aquele telhado. E tu olha para aquele engenho, é um tronco gigantesco. Tu pensa, cara, onde que eles acharam essa árvore? Jesus, ele está dizendo: como que tu vai tirar a farpinha do olho do teu irmão se tu tem um tronco no teu olho? Como você vai conseguir fazer isso? E esse cisco, né, essa farpinha, eles são aqueles pecados, às vezes aqueles deslizes, né? O teu irmão ali, ele talvez veio, né, e ele se atrasou 5 minutos. Você pensa, como que esse cara pode atrasar 5 minutos a um compromisso? O homem de Deus, ele não tem duas palavras, é uma só, é sim, sim, não, não. E se ele falou que ele vinha às 7, ele tinha que estar aqui às 7. E daí você chega todo dia no serviço atrasado. E daí você tem um tronco, né, enorme no teu olho. Mas tu pega aquele irmão e tu acaba com ele. E resumidamente, Jesus, ele está trazendo assim essa imagem, essa ilustração, que é uma comparação absurda, para dizer, né, o quanto nós pegamos pecados, às vezes coisas tão pequenas, né? Não que tenha pecado grande ou pecado pequeno, né? Mas a gente pega ali alguma falha do nosso irmão e a gente vem com uma lupa, né? A gente pega uma lupa ali e tenta ao máximo encontrar, né, o que você pode tornar grande ali. E às vezes pecados tão profundos que nós arrastamos como cristãos ao longo de anos, seguindo a Cristo, que tratamos como animais domésticos ali no sótão do coração. Alimentamos eles e insistimos em trazer conosco esses pecados. Muitos que temos vergonha de confessar diante dos nossos irmãos, até dos pequenos, mini grupos que às vezes temos a oportunidade de participar. Pecados que muitas vezes não estão mais nem em nossas orações. O nosso coração se empedrou tanto que nem sentimos mais a contrição do arrependimento diante daquelas falhas. Pecamos como se fosse mais um afazer do nosso dia a dia.
profundos, significativos, enraizados no nosso comportamento, que muitas vezes, muitos deles, né, que é o nosso próprio orgulho, nos leva a construir imagens, né, faces, né, máscaras que usamos diante dos outros, para que elas não conheçam de fato quem somos. E irmãos, o orgulho, um autor, ele diz que aquele que diz que não tem orgulho, esse é o mais orgulhoso de todos. O orgulho, ele está ali, né, tão enraizado em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, ele passa, né, por esse maldito pecado. E ele traz esse sentido aqui. Calvino, ele pontua muito bem, irmãos, com uma frase que diz assim: somos ágeis para discernir pecados alheios, mas cegos para os nossos, porque o amor próprio é um véu espesso sobre os olhos. Nos amamos tanto, achamos que somos tão perfeitos, que nós somos assim, ligeiros para observar os pecados dos nossos irmãos. Mas existe um véu tão espesso diante dos nossos olhos, que não conseguimos ver a nossa própria pecaminosidade. Sabe, quando lemos aquela frase de John Bunyan, né, o autor do Peregrino: havia pecados na minha melhor oração para condenar o mundo inteiro. Nossa, mas esse cara era pecador, né? Meu Deus, tu lendo isso, tu pensa, esse cara devia ser um desgraçado, né? Mas era uma consciência da sua natureza pecaminosa, era uma consciência de o quanto havia pecados. Sabe, é uma consciência humilde, quebrantada diante da cruz de Cristo. E como Calvino diz, o amor próprio, né, esse egocentrismo, esse orgulho que temos em nós nos impede de vermos os nossos próprios pecados. É como se Jesus aqui, ele denuncia a seletividade no nosso olhar. A gente é muito seletivo, né? A gente condena muito fácil alguns pecados e passa pano para outros. Isso é verdade, irmãos. Hipócritas que somos muitas vezes. Somos seletivos muitas vezes até diante de quem amamos. Aquele cara que eu não gosto muito, a gente descobre às vezes uma falha dele, a gente condena com facilidade. Mas aquele que a gente ama do nosso lado faz muito pior. E a gente passa pano para isso. Irmãos, bons amigos, como eu falei no início, são aqueles que lutam, irmãos, isso aqui. Vou ter que dar uma arrumada nesse. Os bons amigos são aqueles que nos corrigem, aqueles que se preocupam conosco ao ponto de o que eu posso contribuir para a vida do Gustavo, para que ele se torne mais parecido com Cristo. Irmãos, não é um exercício tão fácil, tá? Me corrigir. Acreditem. Não é fácil tu pegar o pastor assim, pastor, não é por nada, mas é... Sabe, eu sou ovelha também, fui ovelhas em várias situações da minha vida e não é muito fácil a gente chegar. Então, pastor, sabe o que aconteceu? Sabe aquela tua fala lá? Tem que ter todo um jeitinho, às vezes a gente fica meio preocupado, né? A gente fica meio assim cabreiro, mas eu digo para os meus amigos, meus irmãos, vocês me amam? Vocês supostamente, né, me amam? Vocês dizem que de fato são meus amigos e eu sou muito grato a Deus pelos amigos que o Senhor me deu. Mas se vocês de fato me amam, me corrijam. Sabe, como citei o Paulo Júnior aqui, né, no dia depois, eu tive uma reunião com alguns líderes da comunidade, eu falei, por favor, não permitam que aconteça o mesmo comigo. Na medida que vocês observem que eu possa me desviar em alguma medida da centralidade das Escrituras ou do papel de um pastor, me corrijam, me ajudem. É isso que um bom amigo faz, é isso que aqueles que têm amor por nós fazem. E é isso que nós precisamos fazer, não ser um passador de pano, não ignorar os pecados, não fazer vista grossa, mas também avaliar se temos tomado o caminho certo conforme Jesus nos ensina, examinar primeiramente o nosso coração, as nossas intenções, o porquê fazemos isso. E aí sim, buscar restaurar a vida do meu irmão. Verso 4, Jesus então diz, ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. John Stott, ele traz uma boa advertência, num dos seus sermões ele diz assim, o perigo é confundirmos a missão de ajudar com a tentação de controlar. Ao fazer isso, trocamos o amor que edifica
por um moralismo que sufoca. Eu vou repetir isso mais uma vez. O perigo é confundirmos a missão de ajudar com a tentação de controlar. Ao fazer isso, trocamos o amor que edifica por um moralismo que sufoca. Irmãos, muitas vezes nós queremos controlar apenas os nossos irmãos. Muitas vezes o nosso intuito não é restauração. Muitas vezes nós queremos controlar até o ambiente. Como eu consigo, medir um ambiente para que eu sempre fique aqui como o melhor, Ou pelo menos nunca o pior, Eu preciso, dar uma pesada aqui nesse meu irmão porque eu estou o pior ultimamente. Então vamos dar uma elevada, Como muitas vezes nós fazemos isso? Misericórdia, irmãos. E você não adianta pensar, não, isso aí nunca aconteceu comigo, moço. Lembre-se do sermão de domingo passado, ele é aquele que avalia as nossas intenções e conhece os desígnios do nosso coração. Como muitas vezes, infelizmente, fazemos isso, irmãos. Insistimos em corrigir as pessoas sem passar pelo crivo da autocrítica, sem olhar para dentro de nós, sem olhar pelos nossos pecados, sem olhar para que também quem de fato somos, observar que de fato somos pecadores, também carecemos da graça, que se em algumas coisas nós temos progredido, isso também foi graça de Deus. Não somos melhores ou tão um pouco diferenciados, estamos sobre o mesmo patamar, sobre o mesmo nível, pecadores que carecem da graça de Deus, libertos em alguma medida de alguns pecados ao longo do processo de santificação pelo poder do próprio Deus. Cuidado, irmãos, porque podemos transformar a exortação em controle, o que chamamos de ajuda em manipulação. E o que nós falamos que muitas vezes é cuidado, na verdade estamos ali exercendo humilhação. Eu cuido desse meu irmão, eu me preocupo com ele, eu preciso exortá-lo, mas nada passa de controle, manipulação e humilhação, para que possamos nos sentir melhores, para que possamos nos sentir um pouco menos pecadores, suavizar um pouco o cenário de quando olhamos para dentro de nós mesmos. Uma boa aplicação para isso é: ore sempre antes de corrigir alguém. Peça que o Senhor revele as traves que se encontram no seu coração, para que elas sejam tratadas, para que você possa de fato, aí sim, de uma forma genuína, ajudar as pessoas que caminham com você, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que vivem com você no seu lar, porque não é às vezes só os nossos amigos, muitas vezes é um fardo pesado em casa, é um moralismo em casa, sabe, o pecado da esposa desse tamanho, o nosso desse tamanhinho, o pecado do marido, um escândalo, o dela mesmo, desse tamanhinho. Ore antes de corrigir alguém, ore antes de discernir o pecado daquele irmão. Examine suas intenções. Será que eu não estou projetando no outro aquilo que eu não quero admitir em mim? Aquilo que eu tenho dificuldade de lidar em mim mesmo? E pratique humildade, aprenda a receber exortações com gratidão. Irmãos, não é fácil, às vezes, escutar coisas que nós escutamos na caminhada. Não estou dizendo que eu amo, às vezes, receber exortações. Eu amo pelo que elas produzem, mas não pelo momento. Às vezes a gente sente e escuta, E muitos irmãos aqui têm a oportunidade também de sentar e escutar uns dos outros também. E a gente não quer muitas vezes ser corrigido, a gente não quer ser exortado, porque a gente tem uma dificuldade de ver amor nisso muitas vezes, De ver o cuidado de Deus por meio dos nossos irmãos. Mas aprenda a receber exortações com gratidão, lembrando que o objetivo dessas exortações é nos tornar parecido com Cristo. Pare de se defender, Sempre que a pessoa vem te ajudar e você vai escutar talvez alguém que...
está se esforçando para te ajudar na caminhada cristã, aquilo que ninguém talvez fez por você até hoje, e você já entra na defensiva. Mas o que esse cara aqui já está vindo aqui falar disso? Nem me conhece, você já se fecha, você já se arma inteiro, né? Talvez isso só aconteceu comigo até hoje, né? Com vocês talvez não, né? A gente assume aquela posição de defesa, como se a pessoa não se importasse, né? Está ali só para me criticar, talvez. Depois, né, de Cristo expor essa hipocrisia no olhar seletivo, ele aponta para a ordem correta de como nós devemos fazer isso, a como nós conseguimos ajudar o nosso próximo, como nós conseguimos discernir as suas falhas, os seus pecados e exortá-lo da medida correta. Ele não tem, né, nós vemos aí numa linguagem coach, né, numa pregação dos dias de hoje, um Jesus, né, às vezes só que passa a mão nas cabeças das pessoas, né, mas aqui ele fala umas palavras um pouco duras, irmãos. O versículo 5 ele diz, hipócrita. E eu imagino, irmãos, não era assim tão brando, né, quanto talvez eu estou falando para vocês. O Lucas voltou agora do seminário, né, quem conhece meu professor Gilson, ele está falando assim com uma voz muito calma, e daqui a pouco ele fala assim, ó, hipócrita. E tu leva um susto na cadeira, e aqui Jesus ele deve ter sentado o relho, né, de uma forma muito amorosa, os chamando de hipócritas. E essa palavra no original, ela é um pouco pior até do que o que nós consideramos no português. Ela traz um sentido de que alguém que vive uma vida inteira como um ator de teatro, usando máscaras para se esconder por trás de uma religiosidade vazia, de orações sem coração, de esmolas dadas para impressionar as pessoas por meio dos sons, né, que aquelas moedas vão fazer no fundo de um gasofilaço. Inúmeros jejuns, né, para mostrar aspectos de santidade. Era isso que ele confrontava, e ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele não proíbe a correção fraterna, muito pelo contrário, ele estabelece a ordem correta para que possamos fazer isso. Se autoexamine primeiro, depois busque a restauração do teu próximo. Se coloque em oração diante do teu quarto, olhe para quem você é de fato, deixe que as escrituras tragam luz sobre o seu coração, sobre as traves que existem ainda nele, sobre inúmeros pecados e máscaras que usamos. E quando vemos o contraste com a graça de Deus, vemos que talvez aquilo que nós aplicamos não é restauração. Será que nós lidamos com os pecados dos nossos irmãos como Cristo lida com os nossos? Será que nós exercemos numa medida semelhante? Irmão, se de Cristo ele lidasse comigo como eu já lidei com alguns, ele já tinha me fulminado, ele já tinha uma coluna de fogo consumido. Rápidos no julgar, tardio em observar a si mesmos. Façamos da forma correta, possamos examinar primeiro o nosso coração, para que não sejamos hipócritas. Martin Lloyd Jones, ele diz uma frase que diz assim, o exame honesto de si mesmo é a primeira obra do cristão que quer servir aos outros. O primeiro passo para todo cristão que quer ser um agente de Deus na vida do seu irmão é avaliar a si mesmo, um exame honesto. Eu olho para mim mesmo e observo, eu tenho problema com isso. E eu olho o meu irmão, ele tem problema com a mesma coisa. Meu irmão, como é que tu tem problema com isso, cara? E tu é um desgraçado, um hipócrita, que lida com a mesma dificuldade, mas são duas medidas. Enquanto deveria ser ao contrário, o autoexaminar e olhar, eu lido com esse problema, e olha como Cristo lidou comigo. E olha como eu tenho, mesmo diante de tantos pecados, Jesus Cristo é aquele que viu a minha vida inteira diante dos seus olhos, todos os pecados do passado, do presente e do futuro, e me amou mesmo assim.
e me perdoou de todos os meus pecados. Ele me restaura, Ele me corrige, Ele me dá um caminho para seguir, novas vestes, e eu prossigo. E eu olho tudo que Ele faz por mim, e eu ajo da mesma medida com meu irmão. Meu irmão, sabe esse pecado? Talvez tu nem tenha consciência, tu nem tenha percebido que é uma limitação que tu tenha, como tu tem falhado nisso. Eu já vivi isso. Na verdade, eu lido com isso. Então vamos caminhar junto, vamos lidar com isso juntos, vamos seguir essa caminhada juntos. O reino de Deus, essa caminhada em direção aos céus, nós somos ajudadores uns dos outros, não juízes. Nós precisamos ser facilitadores dos nossos irmãos. O ensino de Cristo, ele nos lembra que a correção, ela começa em nós mesmos. O autoexame, ele não é opcional, irmãos. Ele é essencial para que a nossa exortação não seja arrogância, mas amor. Para que não seja baseado esse orgulho, esse amor próprio que às vezes construímos. A verdadeira restauração, ela exige que sejamos primeiro quebrantados. Quebrantados por o quê? Pela graça de Jesus Cristo. Quando a trave é removida por Cristo de nós, passamos a enxergar o nosso irmão com compaixão. Quando a graça quebranta o nosso interior e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos invadidos pelo seu amor, isso nos leva a olhar o meu irmão com compaixão. Como eu posso às vezes não perdoar um meu irmão, sabe, que foi grosso comigo aquele dia? Olha como a Solange foi grossa comigo aquele dia, isso é imperdoável. Como que eu não vou perdoar a Solange, se ele tem me perdoado de tantos pecados, de forma que eu insisto em cultivá-los todos os dias? Sabe, como eu não vou perdoar, às vezes até aquele que me ofende, aquele que falha comigo, até às vezes de uma maneira. Olhe para si, olhe para dentro, olhe para os seus próprios pecados, ao ponto de que você olhe a graça invadindo o seu ser, e você seja tomado pela compaixão. Quando nós olhamos para os relatos de Paulo, as suas cartas, como ele lidava com a própria perseguição, muitas vezes nós olhamos, nossa, que cara diferenciado, Paulo era um super-herói, né? Paulo era, sabe, ele não deveria ser humano. Primeira coisa que eu quero chegar, quando chegar no céu, eu preciso conversar com Paulo, né? Você pensa assim e tal, e era um homem que olhava para Cristo e se escondia na cruz de Cristo, lidava com as suas próprias limitações, não teve uma vida bonita antes, e com certeza lidava com pecados diariamente, assim como nós. Mas ele vivia uma vida a um ponto de perdoar até as perseguições, de orar por irmãos que ele nem conhecia, de escrever cartas da prisão, como nós conhecemos as cartas da prisão, inclusive para Colossenses, para uma igreja que ele nem plantou sequer. Nem era o pastor daquela comunidade, preso, prestes a ser julgado e condenado à morte. Ele se preocupa por irmãos que ele nem conhecia. Como uma pessoa consegue viver de uma forma como Paulo, a ponto de estar ali, né, e perdoar a vida até daqueles do seu próprio cárcere, e se preocupar em mais que aquelas vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, do que em que Cristo matasse todos ali para que ele seja liberto da sua prisão. Como viver assim, irmãos? É esse caminho que Jesus Cristo traz. Não passe pano, corrija sim, mas primeiro se autoexamine. A primeira aplicação é pratique o autoexame constante. Peça a Deus que Ele revele a cegueira espiritual que há em você. Peça a Deus que Ele traga luz, só que essa é uma oração perigosa, irmãos. Eu confesso a você que você vai se deparar talvez com um cenário, a princípio, não tão bom. Talvez você não seja tão bom quanto você realmente pensava que você era.
Talvez você não é tão perfeito, inteligente, né, querido, simpático, amoroso, compreensivo, bondoso, quanto você talvez pensava que você realmente era. Mas por um lado, você também é cheio de quebrantamento e encontra um amor em Cristo Jesus e uma compaixão para com o teu próximo que é transformadora. Te leva a viver de fato uma vida genuína e não de apenas práticas externas. Sabe, tu precisa perdoar o teu irmão, né? Senão, meu Deus, é igual pegar uma granada, jogar o pino e ficar com a granada para si. É prejudicial para ti, meu irmão. Precisa liberar perdão. E daí você vai lá, né? Não, eu preciso praticar. Mas por quê? Você precisa ser movido por uma transformação que brota de dentro. Olhe para dentro de si, olhe como Cristo lida com você para que você de fato restaure a vida do seu próximo. Corrija com humildade. Lembre-se de que você depende da graça de Deus todos os dias. Lembre-se que se não for a graça de Deus, no dia de amanhã, o seu dia seria completamente uma tragédia. Sabe, esse cristão bonito que vai se apresentar na empresa amanhã, com ali uma boa profissão de fé ao longo das suas atividades, não é um resultado do seu desempenho perfeito. É a graça de Deus superabundando nessa vida pecaminosa que temos, nos transformando dia após dia, ao ponto de que nós podemos prestar um bom testemunho na segunda-feira amanhã, no nosso trabalho. E é se achegar à oração diante de Cristo e glória a Deus, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, mais um dia, obrigado pela tua graça, porque eu tenho conseguido ser um bom marido, pela tua graça, porque eu tenho conseguido desempenhar um papel de pai, porque senão eu seria muito pior, talvez, do que aquela experiência de pai não tão boa que eu tive. Se não fosse a tua graça. Busque restaurar e não condenar. A correção, ela não é um palco para autopromoção, mas a oportunidade de servir e levantar o nosso irmão, e encorajá-lo na fé. O ensino de Jesus em Mateus 7 aqui não é uma licença para ignorar o pecado dos outros, como eu falei desde o princípio, mas é um chamado ao autoexame e depois à restauração dos nossos irmãos. É esse chamado de Jesus Cristo para nós essa noite aqui. Para colocarmos essa passagem, esse sermão de Jesus Cristo, do monte, diante de nós como um espelho, e contrastarmos com a nossa própria vida, como nós nos comportamos, como nós temos exercido a restauração, como nós temos exercido o discernimento, o julgamento. Ele permite que possamos julgar. Que bênção, então agora beleza, né? Vamos lá. Mas como que nós vamos exercer isso? Como o próprio Cristo nos instruiu aqui, para que possamos sempre nos lembrar, com a mesma medida que medirmos, nós também vamos ser medidos. A mesma régua que nós impormos diante dos nossos irmãos, é a mesma régua que estará diante de nós. Então tire a trave do seu coração, para que você possa ajudar o seu irmão ao lado, a tirar o cisco do seu. Amém, irmãos? Eu vou passar alguns passos práticos aqui, para que nós possamos orar, para que possamos nos avaliar e que possamos continuar caminhando, crendo que nada pode ser transformado em nós e nossos irmãos, se não for a graça e o poder do Espírito Santo em nós. Então que possamos olhar para dentro e não nos frustrar diante de um cenário ruim, mas confiar no poder de Deus. A esperança não está na transformação dos nossos hábitos externos, mas é no poder do Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. Pratique o autoexame diário, cultive e escute com humildade, né, o que Deus quer me mostrar através disso, através dessa exortação. Uma igreja saudável é aquela que cresce com irmãos que aprendem a ouvir uns aos outros com mansidão. Corrija com espírito de restauração. Se for necessário, chame a atenção do seu irmão. Faça isso se você de fato ama. Aplique a disciplina bíblica, mas não por vingança, não buscando humilhação, mas com cuidado, buscando a restauração.
transforme a crítica em intercessão. Antes de falar, né, ore por essa pessoa. Pare, né? O crente, irmãos, ele não é nada novo, né, sobre a terra, né? Infelizmente, existe uma podridão muitas vezes dentro da igreja, que é a fofoca, que é o falar, né, o muito falar. A gente vê, né, no Antigo Testamento lá que a fofoca quase destruiu o povo de Deus. Eles atravessam o Jordão, eles atravessam o rio buscando a terra prometida, e um povo, né, que é o transjordaniano, fica de um lado, o povo fica do outro, e existe uma fofoca de falsos ídolos. E daí eles pensam, vamos lá destruir aqueles irmãos. E quando eles chegam lá, era tudo mal entendido. E a fofoca, ela não é nova. A gente quer apontar o erro com facilidade, como falamos ao longo dessa pregação. Ore pela restauração dos irmãos. Antes de apontar, antes de abrir a sua boca, se não é para buscar restauração, não abra. Seja sábio. Né? A linguinha vai estar ali dentro coçando, né? Mas tu não sabe o que aconteceu. Nossa, mas tu não sabe aquele momento que o fulano errou a nota lá naquele domingo. Tu não estava, mas tu não sabe o que ele fez lá no trabalho, mas isso é aquilo. Ore pelos seus irmãos. Construa uma cultura de graça na comunidade local. Em vez de alimentar conversas que apenas expõem as falhas, busque criar um ambiente em que as pessoas se sintam seguras para confessar os seus pecados e buscar ajuda. Uma igreja que vive sob a graça se torna um lugar de cura e não de medo. Seja um agente de transformação. Amém, irmãos?